Olá, pessoal. Nós vamos ter uma revisão agora de pressão, pressão atmosférica e densidade. Conceito de pressão. A pressão exercida pela força que age sobre uma superfície é diretamente proporcional à sua intensidade e inversamente proporcional à sua superfície de contato. O que é que significa isso? Que quanto maior a área, menor vai ser a força aplicada e, consequentemente, menor será a pressão. Por outro lado, quanto menor for a área, maior é a força aplicada e maior será a pressão. Um exemplo disso aí é quando uma pessoa usa uma sacola, por exemplo, e que, por causa do peso, a alça da sacola vai ficando estreita. E por ficar estreita, a pressão se torna maior porque a força se torna maior devido à área que diminuiu. Você tem menos área para segurar. E isso acaba machucando um pouco mais por conta da força que todo aquele peso que está ali sendo carregado faz para baixo. Onde a gente tem aí a fórmula PM é igual a F sobre A, sendo F um vetor, significa que a força aplicada tem uma direção e um sentido, e a pressão ela está relacionada diretamente à força. Significa que aumentando a pressão aumenta a força, diminuindo a pressão diminui a força. Onde PM é a pressão média, F é a força e A é a área de contato. Unidade de pressão. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado. Por que Newton por metro quadrado? Se a gente observar a fórmula, F, ela aprendemos lá na dinâmica que a notação ou a representação no sistema internacional é o Newton. E a área é representada pelo metro quadrado, a unidade padrão. Então, por isso, nós temos Newton por metro quadrado. E Newton por metro quadrado é chamado também de Pascal, ou 1 PA. Sendo Newton unidade de força, a metro quadrado unidade de área e PA unidade de pressão. Conceito de pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão que o ar provoca nos corpos nele imersos. Então, a gente tem aí uma representação no lado direito de um tubo com um líquido chamado mercúrio que foi colocado, invertido em uma cuba. Esse líquido ele vai exercer uma pressão sobre o tubo e, consequentemente, também ele vai descer até um certo nível. A gente tem, a gente tem aí representado em verde a representação da pressão atmosférica. Significa que esse líquido vai descer até um determinado ponto em que ele vai encontrar um equilíbrio de forças com a pressão atmosférica. Então, a pressão do líquido vai encontrar um ponto de equilíbrio com a pressão atmosférica que vai parar de descer. Primeiro ponto, a seta amarela representa a pressão do mercúrio contra o recipiente e as setas verdes representam a pressão atmosférica contra o recipiente. Segundo ponto, essas duas pressões, quando equilibradas, fazem a coluna de mercúrio ficar estável, sem deslocamentos. Ela não vai nem para cima, nem para baixo mais, quando existe equilíbrio entre as duas partes. Quando a pressão é maior na coluna de ar, o líquido do recipiente sai do tubo, aumentando o volume no recipiente de mercúrio, gerando consigo, com isso, uma espécie de vácuo na parte de cima. Quando a pressão é menor do que na coluna de ar, o líquido entra no tubo, diminuindo o volume do recipiente.
Unidade de pressão atmosférica. No sistema internacional, a pressão atmosférica equivale a 1 atm, que é a mesma coisa de 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa de 1,013 vezes 10 a 5 newtons por metro, ou 1,13 vezes 10 a 5 PA. 10 a 5 não, 1,13 PA. Observações. 1 atm lê-se 1 atmosfera, que é a unidade padrão de pressão, de uns 76 centímetros de mercúrio, né? É uma unidade também para leituras nesse sentido, e esse 76,5 Hg, ou seja, centímetros de mercúrio, vem da onde? Do experimento que se verificou basicamente pela primeira vez a pressão atmosférica. Era um tubo de mercúrio de 1 metro, onde se virou esse tubo de mercúrio numa cuba e o líquido escorreu ou desceu até a posição 76 centímetros. Ou seja, não subiu mais nem desceu mais a partir dali. Então, se descobriu com isso que aquele valor seria o valor correspondente à pressão atmosférica que estava exercendo contra a vasilha que tinha parte desse líquido vertido. E esses valores estão ao nível do mar, que é o nível padrão de pressão. Uma outra forma de calcular a pressão é chamada de Torricelli. Um Torricelli seria o equivalente a 1 miligrama de mercúrio ou 0,1 centímetro de mercúrio. Densidade. Densidade é definida pela relação entre a quantidade de matéria que ocupa o seu correspondente em um espaço. Então, tenta imaginar o seguinte, eu tenho a matéria ocupa um espaço, ou seja, a matéria, que é a massa, ocupa um volume, que é o espaço. Então, a relação entre o quanto de matéria existe ocupando um determinado espaço, a gente chama de volume. Então, quando é que o volume, quando é que a densidade, melhor dizendo, ela tem uma alta densidade? Quando eu tenho muita matéria em um pequeno espaço, para pouco espaço. Quando é que a densidade ela tem baixa densidade? Quando eu tenho pouca matéria para muito espaço. Então, muita matéria para pouco espaço, densidade alta. Pouca matéria para muito espaço, densidade baixa. Quando há um equilíbrio entre matéria e espaço, a gente tem normalmente a unidade padrão de densidade. Na fórmula, D é densidade, mu, que é a letra grega equivalente ao nosso M, é a densidade absoluta ou massa específica. Eu posso substituir a letra D. M é a massa em gramas, que é a unidade padrão de massa, e V é o volume em centímetros cúbicos. Né? No sistema internacional, a densidade ela é representada pelo quilograma por metro cúbico. Quem quiser saber mais, consultar os livros aí sugeridos, e muito obrigado.